O objetivo desse laboratório é a implementação de frame relay e serviços entre uma matriz e uma filial. Para isso, nós vamos utilizar uma nuvem, a cloud. Vamos colocar 3 roteadores 1841. Vamos posicioná-los. Vou ajustar cada um deles. Ok. Vamos colocar eles aqui. E vamos começar nossas configurações. Vou utilizar um switch 2950-24 para interligar com as LANs. Vou colocar ele aqui embaixo, ajustar ele aqui. Vou posicionar ele. E mais um 2950-24. Vou utilizar como end devices um desktop aqui na matriz e um servidor genérico. Vou colocar ele aqui. E mais 2 máquinas nas filiais. As 2 máquinas e na outra filial mais 2 máquinas. Perfeito. E vou fazer a interligação entre os desktops e os switches. Lembrando que cabo direto é utilizado entre equipamentos diferentes e cabo cross com equipamentos iguais, ou de acordo com solicitação ou recomendação do fabricante. Vou fazer aqui a interligação na porta 1 e 2 e manter a mesma organização nos demais. Porta 1, na FEST 0/1 e na FEST 0, aqui na FEST 0/2. O único que eu vou colocar com uma ordem diferenciada é o servidor. Vou colocar o desktop na porta 2, aqui. E o servidor eu vou colocar na porta 1 do switch. As portas entre o roteador e o switch eu vou colocar na porta 3. Na FEST 0/0 dele, porta 3 do switch. Vou ajustar ele aqui. Ok. Vamos fazer a outra interligação na porta 3, na 0/0 do roteador. Note que elas estão desabilitadas administrativamente. Nós vamos subir essas portas em instantes. Agora, vou fazer a interligação entre a nuvem. Para isso, vou precisar dos módulos Wiki que vão no slot 0. Vou desligar o roteador, coloco o slot 0. Eu vou dar um zoom aqui. Tá vendo? Slot 0. Perfeito. Vou fechar e vou fazer a interligação agora nos demais também. O WAN Interface Card, o WIC, ela possui 2 portas seriais para fazer a comunicação com o ISP, com o Internet Service Provider. Vou fazer a mesma coisa nos demais. Só para mostrar para vocês, ó, vou deixar ele ligado e vou tentar colocar o módulo. Ele não permite colocar o módulo quando o equipamento está ligado. Alguns equipamentos eles são hot swap, então eu consigo colocar com o equipamento ligado. Nesse caso aqui, alguns equipamentos solicitam que você tenha esse cuidado de desligar. Vou fazer agora a interface da nuvem com os equipamentos. Veja que aqui eu tenho os 3 slots já da nuvem com as configurações da porta serial 0, 1, 2 e 3. E o frame relay que eu vou configurar. Vou utilizar, para fazer a interligação entre os equipamentos, o cabo DCE. O DCE ele faz o clock rate da operadora para o usuário, que é o que nós vamos apontar aqui. Sempre o clock direcionado da operadora para a ponta do cabo, que é o cabo terminal. Mesma coisa aqui, seria o 2. Vou na 0/0. Toda vez que você quiser utilizar e visualizar, você vai em opções, preferências, ao Show Port Labels, e eu consigo ver os rótulos para facilitar a identificação das portas. Você vai notar também o reloginho aqui indicando o clock rate da operadora, que já escolhe a taxa de bits por segundo para o cliente. Vou fazer a identificação, os labels aqui, identificando as nossas DLCIs.
As DLCIs, elas identificam o circuito lógico entre o roteador e o switch frame relay. O switch, então, o frame relay vai mapear as DLCIs de cada um dos roteadores para criar um permanente virtual circuit. Eles são importantes em termos locais porque eles identificam e fazem referência ao ponto entre o roteador local e o switch frame relay ao que ele está conectado. Essas interfaces, elas são virtuais. Então, eu estou documentando aqui que a DLCI 102, ela tem o IP 192.168.1.1/30 e a DLCI 101, ela vai possuir o IP 192.168.2.1. Aí embaixo, elas vão fazer a ligação com as demais DLCIs que devem ser criadas aos pares. A DLCI agora 201 com o IP 192.168.2.2. Vou ajustar ele aqui, usar o ponteiro para arrastar ele aqui, ajustar ele, ok. Esse outro também. Perfeito. Muito bom. E vou fazer a interligação agora com a DLCI, vou documentar ela aqui. DLCI 202. Ela vai receber o IP 192. Opa, deixa eu verificar novamente. É 192, isso, 192.168.3.1. Porque a outra ponta vai receber. Opa, esqueci também de colocar as DLCs. Deixa eu pegar aqui o ponteiro, retornar aqui. Isso, colocar /30 para identificar. E o /30 ele vai ser o final 252 da máscara, onde eu deixo livre 3 bits. /30, perfeito. Vou mostrar aqui esse outro lado também. Falta as DLCIs 301 e 302. Agora vou colocar aqui DLCI espaço 302. O IP 192.168.3.2 /30 também. Ok. E a DLCI 301. Com o IP 192.168.1.2 /30. Vou ajustar ele aqui. Essas identificações vocês podem pôr a conveniência de vocês, mudar as cores ou ainda incrementar com alguma outra identificação. Vou fazer a identificação agora das nossas LANs. A LAN é a interligação das redes locais entre a matriz e duas filiais. O IP 192.168.10.1. Ok. Aqui, vamos colocar como LAN 10 para identificar mais fácil aqui. Deixa eu ajustar ele aqui em cima. Vou copiar e colar para ficar mais rápido aqui a nossa configuração. Opa, deixa eu pegar aqui. Ok. Vou mudar só o finalzinho, que é 20. Trocar o 1 pelo 2, 20. Isso. E vou colocar LAN 20 também, para seguir a ordem. Do outro lado a mesma coisa. Ctrl V, opa, Ctrl V agora. LAN 30.
Aqui. Vou modificar também o segundo octeto aqui para 30. Ok. Opa, ajustar aqui. 30. Barra 24. Esqueci de colocar também nos outros. Vamos lá. Vou pegar o ponteiro do mouse aqui. Barra 24. Depois barra 24 aqui também. Barra 24. Em cada um deles. Vou ajustar. Ok. Vou apontar ele aqui próximo. Perfeito. Agora eu tenho a minha configuração com todos os meus IPs já feitos e eu vou começar a fazer a configuração dos serviços. Para isso, 2 cliques no servidor, vou lá em Config. Primeiro vou fazer as configurações básicas do servidor. Vou colocar o endereçamento 192.168.10.254. A máscara mantém como barra 24. O default gateway é o endereço da interface do roteador, que eu vou declarar 192.168.10.1. O DNS server vai ser o mesmo, que é o 254, que é ele mesmo, 92.168.10.254. Feita essas configurações, vou fechar e vou para os nossos serviços. O primeiro serviço que eu vou habilitar vai ser o de DNS. Vou fazer a configuração aqui. Vou colocar o endereço www.olivia.braga, mas você pode colocar o do teu projeto, ou da sua atividade que você está executando, ou seu nome, .com. Vou apontar o endereço, que é 192, aqui 192.168, opa, faltando um aqui, 168.10.254. Vou adicionar. Ok, tá lá. O próximo vai ser a configuração de DHCP. Na nossa configuração de DHCP, eu vou começar com a LAN 10. LAN 10. O default gateway vai ser 192.168.10.1, que é o endereço de saída da FAST do roteador. Vou colocar o DNS server, que é o 254, 192.168.254, 10.254. Vou dizer que tem o máximo de 100 usuários. E vou anunciar que ele começa a partir do 4, distribuir a partir do 4. Vou adicionar esse pool que eu estou estabelecendo. E vou fazer o próximo, que é o 20. A LAN 20. Aí vou trocar só o terceiro octeto, alterar em cada um deles e vou repetir o processo. Não, o resto eu mantenho. Adiciono. Opa, faltou aqui o 0 na LAN 20. Clico em cima dela e edito. 20. Aí vou salvar. Salvar aqui. Primeiro salvo. E posso adicionar. Agora eu vou na 30. Modifico os octetos. Sempre começando a partir do 4. Ele vai distribuir a partir do 4. Adiciono. E salvo. E ligo o nosso servidor DHCP, põe ele para funcionar e vou salvar. Tá lá, o 10, 20 e 30. E vou fazer o HTTP, configuração do HTTP. Ele possui já um arquivo carregado.
com algumas informações que elas podem ser editadas. Aqui você pode alterar, colocar o que você desejar na sua empresa, criar uma página. Eu vou alterar esse aqui só para mostrar para vocês uma alteraçãozinha simples. Eu vou colocar aqui o meu nome. Já que o domínio é meu, vou colocar professora Olivia Braga. Lembrando que nós estamos assim num oceano de oportunidades dentro da área de infraestrutura. Vou colocar aqui. Seja bem-vindo a um oceano de oportunidades. A área de infraestrutura tem crescido muito nos últimos anos, então fiquem atentos para essas oportunidades. Vamos colocar aqui o nosso link rápido. Você pode alterar para o que você quiser na sua página, colocar os primeiros acessos, chamar uma figura se você desejar. Nosso objetivo. Posso alterar e chamar das páginas. Quando salvo, ele pergunta se eu quero salvar em cima daquele do já existente. Pode salvar em cima dele. E as nossas configurações dos servidores foram feitas. Eu estou com o HTTP, o DHCP funcionando, já está tudo ok. E o meu DNS também. Então, ele já está apontando, vou fechar. A configuração, então, prévia já foi feita. Agora, eu só vou identificar os IPs aqui no desenho, na nossa topologia, fazer a identificação dele. O IP 192.168.10.254 68.10.254/24. O Default Gateway aponta para FAST do roteador, portanto, o endereço 192.168.10.1. Vou descrever aqui do lado de fora os serviços que ele está executando: DNS, HTTP, DHCP e HTTP. São os 3 serviços que ele vai fazer, que está aqui na nossa matriz. Esse vai ser o nosso servidor. Já configurado, identificado e pronto para servir. Agora vou só ajustar ele aqui para ficar uma configuração mais bonita. Ajustar ele aqui. Aqui. E agora a configuração Frame Relay. Para isso, nós vamos na CLI, vou começar com o roteador. Ele pergunta se eu quero entrar no modo diálogo, eu digo que não. Vou dar Enter e vou começar a fazer as configurações iniciais. Enable, Enter, configure terminal. Faltou aqui espaço. Configure terminal. Hostname São Paulo. Lembrando que ele não aceita acento e não aceita espaço, então vou colocar hostname São Paulo. Enter. Vou começar colocando a primeira interface. FAST 0/0, como nós havíamos já definido anteriormente. Eu vou colocar um comando aqui que é opcional, que é o description. O description, ele traz a descrição como um comentário através do comando description hashtag, e eu vou colocar lá rede 10/0 para dizer que essa interface pertence a uma rede 10.0/24. Essa é a rede São Paulo.
interface São Paulo. Fecho o hashtag, Enter. E vou começar a colocar endereçamento na interface. IP address 192.168.10.1, classe C ou /24, 255.255.255.0. Enter. Vou habilitar, vou colocar no shutdown para o comando para habilitar a interface do estado de down para up. Vamos verificar se ele está já com a interface subindo. Sim, beleza. Vamos à segunda interface do roteador São Paulo. Vou fazer a configuração da interface serial agora, né? Serial 0/0/0/0. E vou começar a fazer encapsular os frames através do frame relay que trabalha na camada 2 do modelo OSI. Frame relay, Enter. Isso significa que ele vai começar a encapsular, e eu vou colocar aqui a descrição também de que ele está trabalhando com o protocolo frame relay nessa interface. Isso é interessante para que os administradores eles saibam quais são as configurações que estão ativas nessas interfaces, facilitando o troubleshooting, resolução de problemas ou até mesmo identificação do lado da operadora. Frame relay, Enter. Essa é a descrição da serial 0/0/0. Vou habilitá-la no shutdown, subir a mesma configuração no shutdown, Enter, subo, ok, vou verificar, ó, aqui desse lado ele já subiu também, a serial 1. Vou voltar novamente e vou fazer a configuração da subinterface, que é a DLCI 101. Vou começar com ela. Então, interface 0/0/0.101, point to point, vai ser uma configuração ponto a ponto, como se eu estivesse simulando uma rede local, através da operadora. Subiu, ele herda, né, os comandos da interface principal. E aqui no description eu vou colocar que ela é uma interface DLCI que faz parte das nossas sinalizações do frame relay DLCI 101. Enter. Vou colocar o IP nessa interface. Faltou um D aqui. IP address 192.168.10.1 255.255.252, porque ele é um /30. Todas as DLCs nós estabelecemos lá atrás que ela seria /30. Frame relay interface aponto para DLCI, a qual ele está sendo encapsulado, DLCI 101, Enter. Ok. Vou fazer a mesma configuração, setinha para cima, vou criar a 102, point to point, já subiu também. Vou colocar o endereço IP. Primeiro fazer a description dela, 102, Enter. E vou pôr o endereço IP. Vou fazer só a mudança aqui do terceiro octeto. Vou colocar o 2, Enter. Vou colocar o frame relay interface DLCI 102 também. E vou fazer as configurações das rotas estáticas. Aqui nesse caso, vou
preferir usar a rota estática. Você pode utilizar outro tipo de roteamento como dinâmico. Aqui eu vou optar por ser rota estática. iproute 192.168.20.0 dá 255.255 e o próximo hope eu vou colocar como 192.168.2.2, que vai ser a próxima interface. E o próximo salto pode ser também a rede. Vou apagar aqui o 20 e vou colocar a nossa rede 30 aqui. Na rede 30, isso. Mantenho e troco o final, o próximo salto vai ser 1.2. Ok, agora ele já conhece o roteamento, vou dar o comando do write, porque eu estou dentro da interface, para salvar. Vou dar um exit, vou sair dessa interface e vou colocar o comando copy, que faz a mesma coisa que o write, running, que é copiar os comandos ativos para o startup config. Ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Ou você usa o comando copy running startup config ou o comando write. Vou dar uma olhadinha nas interfaces, show IP interface brief. Vamos verificar se ela... Ok, olha lá. Tá a 102 e a 101 já configurada e a serial, a FAST 0/0 também, com o endereço 192.168.10.1. Vou colocar o comando write, salvei, e agora vou para o próximo roteador. No outro roteador, nós vamos repetir basicamente as mesmas configurações, mudando apenas os endereços IPs. Agora, antes disso, eu vou colocar só o display name dele aqui, para ficar bonitinho e aparecer já com o nome de exibição. E vou partir para o segundo roteador. Esqueci de ligar ele. Vamos lá, ligo. Vou esperar ele subir. E vou fazer as configurações agora, basicamente, como disse anteriormente, as mesmas, apenas mudando os endereços IPs. E comando enable e configure terminal. Apenas enquanto nós vamos fazendo as configurações, é importante mencionar que o Frame Relay ele trabalha com circuitos lógicos que são criados para garantir a comunicação entre os dois dispositivos. Um circuito virtual, então, ele pode ser permanente ou comutado, SVC. Opa, errei aqui, peraí. Deixa eu só ajustar aqui. Hostname, que é o próximo roteador, Brasília. E vou continuar as configurações. Interface, FAST 0/0. Vou adicionar o IP que faz parte das... Vou pôr a description primeiro, vou colocar a descrição, que é a rede 20.0/24. Ok. Do roteador Brasília. A tecnologia Frame Relay ela vai fornecer os meios para enviar informações através de uma rede de dados. Ela divide essa rede em quadros ou pacotes. Cada frame, então, carrega o endereço que é usado pelos equipamentos para determinar o seu destino. Aqui eu estou ajustando os endereços das redes locais, enquanto a configuração eu vou ajustando, vou explicar a respeito de algumas questões básicas do protocolo. Bom, vamos admitir que o endereço 192 IP helper, eu vou usar o IP helper address para fazer com que o DHCP encontre o local onde ele vai buscar esse endereçamento que está lá na rede 10, 192, 168,
192.10.254, que é o nosso DNS e o nosso DHCP server. Vou dar o comando no shutdown. Note que você vai fazer o IP helper address apenas nos locais onde ele não está diretamente conectado. Vou colocar agora a interface serial 0/0/0. Vou repetir basicamente os mesmos comandos, vou encapsular o frame relay, encapsulation frame relay, e vou dar Enter. Ok? E vou buscar os endereços das nossas interfaces novamente vou colocar description aqui, só para ganhar tempo. O description da interface. Opa, colocar em letra maiúscula para ficar bonitinho. Interface. Frame relay. Opa. Interface frame relay. Vou colocar o comando no shutdown para subir a interface. Ok. E vou colocar a interface serial 0/0/0.201, que é a minha DLCI. Vou colocar o point to point, porque ele vai fazer uma conexão ponto a ponto com a minha outra DLCI. Ele vai herdar aqui as configurações do estado de porta ativa. E vou colocar como description interface DLCI 201. Opa, dólar não. Hashtag. Faltou um i aqui, peraí. Deixa eu voltar lá, setinha pra cima. Description. Isso. O IP address dessa interface 192.168.2.2. A máscara 255.255.255.252. Enter. Frame relay. Interface DLCI 201. Aqui. Vou procurar aqui o comando, setinha para cima, que eu vou só alterar aqui para 202. Faltou o T aqui no finalzinho. Já entende o comando de sobremodo. Ok, point to point. Perfeito, agora vamos para as próximas configurações aqui, que é a DLCI 202. Nove dois ponto 168. Vou trocar ele aqui no final 3.1. Procurar aqui o restante dos comandos. 202 e fazer o roteamento. Colocar o IP route em cada um deles. A rota para a qual ele está apontando. Dois cinco cinco ponto 255.0. Rede 0. Ao próximo salto, rede 192.168.2.1. Vou fazer a mesma coisa com os demais. Vou só alterar aqui o 20
para 30, o 10, perdão, para 30. E vou alterar aqui também o finalzinho do terceiro e o quarto octeto. Vou usar o comando do write para salvar. E agora aqui o do show IP interface brief. Tá com os comandos já prontos aqui. Dá para perceber que a gente já conseguiu fazer as 3 interfaces com os comandos já, os números IPs. Vou dar um exit aqui nessa interface. E observar aqui, ó, o comando show, o write vai salvar as configurações. Perfeito. Agora nós vamos para as outras configurações do roteador Curitiba. Você deseja? Não, nós vamos entrar no modo de configuração. Colocar lá, basicamente, os mesmos comandos que nós fizemos nos outros roteadores. Comando enable, configure terminal, e os demais são iguais. É importante vocês sempre manterem as configurações em um bloquinho de notas para facilitar a identificação e os comandos. Antes de executar, documentar. Hostname Curitiba, a fast 0/0. Vou colocar aqui como description a descrição dessa interface, que faz parte da rede 30. Então, hashtag rede 30.0/24. É o de Curitiba. Fecho a hashtag e vou colocar o endereçamento IP. IP address 192.168.30.1. Rede 255.255.255. Final dele 2, final 0. E agora eu vou fazer IP helper para ele buscar através da rede 10 o DHCP helper para atribuir os IPs através deste servidor que está na rede 10 e o servidor 254. O comando IP helper address 192.168.10.254 ele vai buscar os comandos lá de DHCP na matriz. E o comando no shutdown, vou colocar a interface serial 0/0/0. Vou encapsular o protocolo frame relay. Encapsulation frame relay. Ok. Dou enter. E vou fazer agora as descrições e, na sequência, criar as DLCIs de cada um dos equipamentos. As DLCIs, elas vão, como disse anteriormente, elas fazem a identificação desses circuitos lógicos entre o roteador e o switch frame relay. Vou dar o comando no shutdown e fazer a interface agora das DLCIs. Interface serial 0/0.301 point to point. Ela vai ser uma ponto a ponto. Point to point. E a DLC, colocar o endereço address, o IP address dela.
e fazer a 192.168.1.2 255.255.255.252 e um dos endereçamentos agora de o frame relay para encapsular, comando frame relay. Frame relay DLCI 301. Enter. Vou fazer isso para 302 agora. Vou setinha para cima, procurar em cada um deles aqui os últimos comandos que eu dei. Só vou alterar o finalzinho aqui dos comandos. 302, criada, e vou começar a fazer as configurações aqui que estavam faltando. As descriptions, que é a descrição da interface. Vou colocar lá description, opa, tá difícil aqui, hein? Peraí, interface, tá faltando o N agora. Interface, DLCI 301. Agora na 302. Vou só mudar aqui, vou colocar a descrição para 302. Hashtag, fecho. Ai, acho que eu esqueci de fechar lá em cima também. Deixa eu voltar lá. 301, description. Opa, vou colocar só 302, fecha. Não, não é esse. Agora ficou difícil. Já no finalzinho já é o cansaço já. 301. Deixa eu entrar na minha linha de raciocínio novamente aqui que eu me perdi. Opa, primeiro eu crio, ok, DLCI. Opa, deixa eu ver aqui. 301 point to point, ponho entrei dentro da interface, fecho a hashtag. Beleza, agora acho que tá certo. Daqui a pouquinho a gente dá um show e paint brief para verificar se as interfaces elas estão já certinhas. E a gente faz a alteração se for necessário. Dentro da 302 eu vou pôr IP address. IP 192.168.3.2. Ok, 255, 255 e finalzinho 252. Para aqui os outros comandos. Opa. Acho que agora já foi tudo. Opa. Vou ter que começar do IP para a rota. Vou colocar o frame relay. Frame relay. Opa, faltou o hífen aqui. Frame relay. Espaço. Interface tracinho DLCI 302. Feito. Aqui nós vamos colocar o IP route para fazer o roteamento estático. Repetir os comandos estáticos. 92.168.10.0.255.255.252. Para a rede 192.168, apontar para a rede 192.168 1.1, setinha para cima, só vou mudar os finais das interfaces agora, para final aqui para 20 e para o finalzinho lá do nosso endereçamento para a rede 2. Aí na rede 3. Na rede 3, vou dar o comando do write para salvar.
Salvou. Agora eu vou dar o comando do show IP route para verificar se a rota foi estabelecida, se a rota está tudo certinho. Do show IP route. Ó lá. Ele já conhece as rotas e já conhece também as subinterfaces que estão diretamente conectadas. Vou verificar se não ficou faltando nenhum comando nas interfaces, dando o comando do show IP brief. Vou pegar o resumo dessas interfaces. Não, tá certinho. 192.6830, 1.1 e a 3.2. Vou dar o comando do write. E agora, com as minhas configurações já finalizadas, eu vou começar com a nuvem. Vou entrar na cloud, vou fazer as configurações das portas. Vou criar primeiro as DLCIs. A DLCI, deixa eu ajustar ela aqui. DLCI 100. Primeiro vou começar com as DLCIs para 301. Na serial 0, que é onde ela está apontando na documentação. O nome é Curitiba. Curitiba 301. Vou adicionar e vou colocar 302. Também vou adicionar Curitiba 302, que está na serial 0, sempre obedecendo a ordem da documentação que foi previamente feita. Vou criar agora vou na porta 1, fazer a 101, onde está o roteador São Paulo, e vou colocar lá, name São Paulo na nossa descrição, São Paulo 101, adiciono add e crio a 102 agora. Coloco também 102 e vou em add, adiciono. Note que as LMIs, que são as interfaces de gerenciamento local, são padrões de sinalização entre o roteador responsável por gerenciar a conexão e manter o status dos dispositivos. Essa identificação ela é feita para saber como é que ele vai trabalhar com o back-N e o FAC-N, fazendo com que o congestionamento ele possa ser gerenciado através dessas interfaces. Pronto, fizemos aqui as configurações dos nossos equipamentos e agora vamos para o Frame Relay. Na configuração Frame Relay, a porta 0, Curitiba 301, opa, mas não dá para ver aqui, vou expandir um pouquinho a tela aqui para a gente, agora melhorou. O serial 0, 301 para serial 1, São Paulo 102. Adiciono a interface. E agora deixa eu olhar aqui na documentação. Serial 0, 302 para a serial 2, Brasília 202 também. Vou adicionar. E o último sublink aqui da serial 1 para São Paulo 101 e serial 2 para Brasília 202. Então, nós estamos com os 3 endereçamentos aqui para cada um dos pontos, de Curitiba 301 para São Paulo 102, Curitiba 302. E no nome da nuvem, eu vou colocar como nuvem underline frame relay. Lembrando que ele não aceita espaço em branco, nuvem frame relay, para colocar no display. Nuvem frame relay. Vou fechar. Tá aqui as minhas configurações da interface. E vou tentar ajustar ele aqui. Nossa, tem um monte de coisa aqui junto. Tentar melhorar aqui. Tá piorando. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para poder fazer essa integração. Legal. Aqui, vou lá em Preferences, vou tirar os rótulos. Eu disse para vocês anteriormente, vocês poderiam manter os rótulos ou deixar, mas ele fica menos poluído.
vou lá no PC e vou pedir via DHCP a configuração. Antes eu vou pôr no modo simulação, para vocês verem a hora que ele está solicitando e fazendo request de DHCP para o nosso roteador. Vou aumentar a velocidade. Aqui o DHCP ele já está funcionando. Ele já faz a solicitação para as máquinas, ele vai lá para o servidor responde para ele, não somente pingando, mas também atribuindo endereçamento. O nosso roteamento está funcionando. Eu consigo fazer a verificação olhando agora nos equipamentos, um por um, no PC4. Vou dar uma geral aqui, ver se todo mundo pegou IP. Vou fazer o request. Ó, a partir do 5, perfeito. Todo mundo solicitando os nossos endereçamentos. Então, o serviço que está lá na matriz está funcionando através das solicitações que são feitas via Frame Relay e os protocolos de CMP. A partir do 6, dá para notar agora que todo mundo está pegando os serviços. Vou para o último equipamento aqui, ó. 10.2, certinho. Vou ver se se a navegação, o HTTP está funcionando. 192.168.10.254. Opa, apagar aqui. 254. Olha lá, funcionando. Então, nós estamos com 2 serviços já sabidos que estão funcionando. E vamos fazer as próximas configurações agora, que é verificar as interfaces. Dá o comando enable e vou dar uma olhada usando o comando show interface f serial 0/0 ponto 101. Tá lá a DLCI, a descrição da DLCI, da interface do roteador, e vou agora na interface fast 0/0. Tá lá, ó, a DLCI também já configurado, o endereçamento, o frame relay encapsulado, barrinha de espaço aqui, e vou olhar aqui as transmissões que são feitas através do frame relay. Lembrando que o frame relay, uma das formas que ele tem de fazer o anúncio de congestionamento é através das suas LMIs. São elas que anunciam o status da rede, tanto para a rede local, ou que é a origem e o destino, fazer essa contenção. Vou fazer um comando show frame relay. Show frame relay espaço LMI. Aqui ele mostra as estatísticas da quantidade de pacotes enviados, os tipos de congestionamentos que estão sendo providos aqui, e o PVC, que é o Permanent Virtual Circuit, o status dele, o BAC-N e o FEC-N, que fazem com que o congestionamento explícito para frente e para trás ele seja demonstrado. Quando um switch ele reconhece o congestionamento na rede, então ele define um bit no FEC-N e envia um pacote dizendo que existe um congestionamento. Então, ele vai para os equipamentos e informa que ele deve fazer uma contenção para esse quesito. Aqui na Physical Working Closet, eu consigo enxergar a topologia física, o bayface e o diagrama com a organização de rede. Aqui eu consigo, nos displays, exibir o nome dos roteadores, da nuvem frame relay e do servidor. Fazendo ainda um comparativo, aqui eu consigo ainda enxergar os dispositivos, fazendo com que um ping intermitente ele simule esse status da rede para que ele possa mostrar um peso
de transmissão e a gente possa mostrar essa questão do back-N e do FEC funcionando, o FEC-N. Vou fazer um primeiro ping aqui no servidor, ele está respondendo. Agora, eu vou fazer um comando ping -t, intermitente. Aqui no simulador ele usa ping -t, 192.168.10.254, mas alguns equipamentos você vai usar ping, o número IP e o -t no final. Vou fazer isso em todas as máquinas para que ele possa fazer um tráfego bastante expressivo aqui no nosso servidor, para a gente poder ver as estatísticas das sinalizações do frame relay, como é que elas funcionam. O frame relay ele não faz nenhum tipo de QoS para diferenciação de pacotes. Ele tem uma velocidade bastante alta, mas ele não mantém nenhum tipo de mecanismo para priorizar o tráfego. O que ele faz é solicitar para a origem, através do back-N, para a origem enviar ou diminuir a quantidade de bits que está sendo enviado para um determinado equipamento, nesse caso aqui para o servidor, ou ainda através do FEC, o Ford, ele para frente, né, o congestionamento, ele indica para o destino que ele deve manter ali uma contingência por conta para se evitar o congestionamento. Ele cria um estado de buffer para poder fazer com que os congestionamentos sejam evitados. Aqui, quando eu coloco show frame relay PVC, eu vejo o status das conexões físicas virtuais que podem fazer com que economizem a largura de banda associado ao estabelecimento dessas conexões em situações em que há necessidade permanente de um circuito virtual. Aqui os comandos, novamente receive e o timeout, o número que suporta a quantidade de bits enviados em tempos, né? Em relação ao tempo, a temporização. Aqui as LMIs com seus status e vou filtrar aqui apenas pelo ICMP para poder mostrar para vocês a quantidade de tráfego que está sendo gerada a partir do ping -t que nós geramos nos equipamentos. O servidor respondendo, o ICMP de diversas origens, uma vez que o -t continua ativado, o ping intermitente, e a gente consegue perceber que os equipamentos eles passam a trabalhar e, logicamente, seguem aí uma aleatoriedade para poder atender todos os equipamentos que estão fazendo solicitações. Os comandos para visualizar o show, o frame relay, LMI e o PVC, eles vão mostrar aí os status das interfaces. Espero que tenha sido útil e nós vamos terminando a configuração por aqui.